Olá, amigos, alunos, sejam bem-vindos ao nosso canal Escola de Teologia Fatecar. Eu sou o professor Ronaldo Belo e é um enorme prazer ter você aqui em nosso canal. Aliás, aproveite a oportunidade, já se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as novas notificações a respeito de novas aulas que nós vamos postando e vai ser um enorme prazer ter você como companheiro e companheira de aula. E hoje nós vamos tratar de uma disciplina muito importante da teologia, que é a de Introdução ao Antigo Testamento. Para os alunos aí presentes que estão acompanhando a aula pelo material didático, fique à vontade, nós vamos pontuando página por página, tópico por tópico, para que você não se perca. E para aqueles que estão visitando o nosso canal, estão querendo tirar dúvidas a respeito deste tema, a nossa proposta é colocar aqui de um modo panorâmico o tema, o assunto e, claro, de um modo objetivo, claro, para que você também possa ter um bom aproveitamento. Portanto, vamos lá para a nossa aula de hoje, de modo panorâmico, que é a introdução ao Antigo Testamento. Vamos para a aula. Muito bem, nós vamos iniciar agora a nossa aula panorâmica de introdução ao Antigo Testamento, fazendo aqui uma introdução a respeito da disciplina que é importante e salutar para que a gente possa ter uma compreensão da necessidade do porquê estudar o Antigo Testamento. Não é? Haja vista que nós somos cristãos e a base de nossa fé, não é? Ela se estabelece aí através dos evangelhos, mas qual a importância do Antigo Testamento? Eu gostaria de, em síntese, dizer que, de acordo com o texto, com a declaração de Jesus mencionado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, naquela declaração nós vamos encontrar a razão do porquê que os cristãos precisam estudar o Antigo Testamento. Eu gostaria de ler para vocês neste momento. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Claro que essas declarações de Jesus foram dirigidas aos judeus, não é? Que sim, dava primazia ao Antigo Testamento, porém, a princípio não o reconhecia como o Messias. Então, ele diz: olha, vocês examinam as Escrituras, porque cuidais ter nela salvação, e são elas que de mim testificam. Essas Escrituras a que Jesus estava se referindo era o Antigo Testamento. Logo, o Antigo Testamento é importante, porque é através dos textos do Antigo Testamento que nós vamos encontrando a trajetória progressiva da grande revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Por isso é importante a gente conhecer o Antigo Testamento, como já disse, porque é através do Antigo Testamento que nós vamos encontrar, não é, essa trajetória progressiva da revelação de Jesus Cristo e de sua salvação para a humanidade. Muito bem, agora iniciando de fato a aula, né, de introdução ao Antigo Testamento, nós vamos ainda na página 2 trabalhar um tópico muito importante, que é a produção dos livros do Antigo Testamento, ou seja, como eles foram produzidos, né? E claro, elencando o tópico, um subtópico, aliás, que diz assim: fontes de revelação. Antes de qualquer coisa, acho que é importante dizer, tá, que Deus não enviou um livro escrito para as mãos dos homens, né? Tudo começou de um modo progressivo e numa época em que ainda não havia a escrita. Então Deus se revelou ao homem, né? Revelando sua identidade e seu propósito. O ser humano foi acolhendo, né, essas revelações, né, e as transmitindo de modo oral, ou seja, né, pelas palavras, às próximas gerações, até que em um dado momento, como também é tido, né, como verdadeiro, tanto pela teologia como pela Bíblia,
Então Moisés se põe a escrever os livros, né, os primeiros livros do Antigo Testamento, né, ou seja, tirar da realidade oral, né, a transmissão dessas revelações para o aspecto escrito, né, para a dimensão escrita. E a partir daí os livros começam a ser escritos, né, a partir desse momento em que Moisés começa a escrever, né, registrar todas essas revelações, né? E para quem o Senhor dirigiu essas revelações? A princípio, né, podemos dizer que foi para profetas, sacerdotes e reis, né? Foram dirigidas para essas pessoas. Elas foram portadoras, não todas elas, né? Mas muitas delas foram portadoras da revelação de Deus, né? E como isso, aliás, esses conhecimentos, essas revelações eram escritas? Bom, a gente pode levar em conta aí alguns recursos, né, para se escrever, desde tabuinhas de argila, né, como papiro, né, vou explicar para você, e um pergaminho. Né? O papiro é, na verdade, uma folha, né, rústica, é claro, produzida a partir de uma planta aquática que era muito comum no Egito, né, ali às margens do rio Nilo. Né? Então, eram cortados caules, ele era trabalhado, né, enfim, secado, raspado, trançado, prensado, enfim, havia todo um processo, né, para que ele tivesse então possibilidade, né, de servir como uma forma de registrar, né? Então havia o papiro e também o pergaminho, né? O pergaminho ele é um material oriundo do couro, né, da pele de carneiro, né, de cabrito, enfim, né, também trabalhado. Então ele era raspado, secado, preparado para servir também de escrita. Né. Então, essas são uma das maneiras com que o Antigo Testamento foi escrito, tá? Para vocês entenderem, né, que esses foram um dos recursos utilizados, né, para se escrever, né, para se fazer os registros. É claro que o pergaminho era um recurso muito mais caro, né, porém com maior capacidade de preservação. Né? Então, o pergaminho sempre tinha primazia, né, nos interesses de quem queria escrever algo que pudesse permanecer por muito tempo. Muito bem, nós vamos agora trabalhar um tópico muito importante na página 2 ainda, né, cujo tópico é a estrutura do Antigo Testamento. Né? Enfim, como ele está estruturado? Né? Bom, posso adiantar a vocês, né, que o Antigo Testamento é formado por 39 livros, tá? Que vão de Gênesis a Malaquias, tá? Subdivididos em 4 grandes partes. Tá? Bom, vamos lá. Temos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que vão de Gênesis a Deuteronômio. Temos os livros históricos, né, que vão de Josué a Esther. Temos os livros poéticos, né, que vai do livro de Jó a Cantares e Salomão. E os livros proféticos, né, que vão do livro de Isaías a Malaquias. Observando o detalhe que os livros proféticos são subdivididos em 2 partes, entre profetas maiores e profetas menores. Tá? Os profetas maiores são formados de 5 livros, que vão do livro de Isaías a Daniel. E os menores, os profetas menores, né, são formados de 12 livros, que vão do livro de Oséias a Malaquias. Agora, é claro, talvez nessa hora veio a dúvida, e estamos aqui para esclarecer. Talvez você tenha se perguntado, por que profetas maiores e profetas menores? Quis o organizador, né, deste acervo de livros, né, dar prestígio a um profeta em detrimento de outro? Não, na verdade não. A explicação disso está no volume, né, no volume de texto que esses livros possuem.
Os livros de Isaías ao livro de Daniel são livros formados de muitos capítulos, né? De muitos textos. Então, esses livros foram classificados como profetas maiores, ou seja, os que escreveram mais. E os outros 12 livros proféticos, né, do Antigo Testamento, né, que vão lá de Oséias a Malaquias, são considerados menores porque escreveram menos. É apenas isso. Muito bem, agora na página 3 nós vamos encontrar um tópico que diz línguas originais, ou seja, um tópico que vai falar sobre quais foram as línguas utilizadas para se escrever o Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento foi formado predominantemente da língua hebraica, tá? Da escrita hebraica, mas também aramaica. Olha que interessante, né? Existem algumas porções contidas no Antigo Testamento, no texto original do Antigo Testamento, nós estamos falando do hebraico antigo, algumas porções também em aramaico, né? E quais são essas porções? Bom, há porções no livro de Esdras, Jeremias e Daniel. Há porções dentro desses três livros onde o texto original está em aramaico e não em hebraico. Então, é importante a gente entender então que o Antigo Testamento foi formado predominantemente, né, na língua hebraica, mas também com porções no hebraico. Muito bem, agora dando seguimento em nossa aula de introdução ao Antigo Testamento, nós vamos trabalhar no tópico que se encontra na página 3 do nosso material didático, que diz assim: como os primeiros cristãos viam o Antigo Testamento. Bom, eu já posso adiantar a vocês que tanto os cristãos como os judeus viam o Antigo Testamento como palavra de Deus. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, que era um doutor da lei, enfim, mas agora como um apóstolo, escrevendo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim nas Escrituras: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, tanto judeus como cristãos tinham o Antigo Testamento como a própria palavra de Deus e a utilizando como base de sua fé e de princípios, né, para a conduta de sua vida. É importante a gente observar esse detalhe. Agora nós vamos falar a respeito de um tópico que está na página 3 do nosso material didático, que é a formação do cânon do Antigo Testamento. E aqui eu já quero tranquilizar aquele aluno, aquela aluna, o pesquisador, pesquisadora que está acessando esse vídeo, né, e está se perguntando: que expressão é essa? O cânon? Vem de cano? Que expressão estranha, não é? Eu gostaria de esclarecer a você, tá? Essa expressão ela é utilizada tanto na teologia como também nos estudos bibliológicos, né? Ou seja, que trabalham a questão da Bíblia Sagrada, porque tem uma razão de ser. Mas primeiro vamos definir a palavra, né, no seu sentido original. A palavra cânon vem do grego cânon, expressão é parecida, né, que significa vara de medir. Não é? E por que essa expressão ela é utilizada, né, dentro do âmbito teológico e bíblico para se falar a respeito dos livros, seja do Antigo Testamento como também dos novos, né, dos novos livros, enfim, que compõem o Novo Testamento? Tem uma explicação para isso. É porque a expressão cânon ela é utilizada tanto dentro da teologia como também da bibliologia para se referir às normas. Olha que interessante. O cânon, já que até mesmo no próprio termo, né, como o próprio termo quer dizer, é a vara de medir, então o cânon ele é utilizado para dar nome a essas normas, não é, que estabelecem
né? Se um livro ele pode ser identificado como sagrado, inspirado por Deus ou não, né? São as regras utilizadas, né, para se avaliar se um livro ele é considerado sagrado e inspirado por Deus ou não, né? E no Antigo Testamento existem algumas regras que são utilizadas, as regras canônicas, para avaliar se esses livros são sagrados, inspirados por Deus ou não. Mas por que houve essa necessidade? Porque além desses livros que hoje nós conhecemos, haviam outros, trazendo informações, conteúdos, né, que inclusive eram até lidos por muitos judeus, só que nem sempre traziam, né, coerência, ligação, né, e até mesmo contradiziam algumas coisas, algumas crenças, alguns costumes, até algumas práticas tidas como ah, importantes e praticáveis entre os judeus por vontade de Deus, né? Então esses livros precisavam ser avaliados para aí se saber qual livro de fato era inspirado por Deus ou não. Perfeito? Vamos lá. E eu gostaria de passar para vocês então essas regras, né, que eram utilizadas para fazer essa análise desses livros. Primeiro, fé vivenciada, ou seja, o autor do livro, né, e as pessoas ali mencionadas deveriam ter de fato uma relação de fé, né, experienciado fé, né, com Deus, né? Enfim, temos a coerência com a Torá, né, um outro princípio, outra norma, né, também muito importante. Temos um outro tópico que é a coerência com a Torá. O que é a Torá? Né? Vamos esclarecer. São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, né? De Gênesis a Deuteronômio. Né? Enfim, esses outros livros precisavam em seus conteúdos ter uma abordagem que estaria, né, que estivesse coerente, ou seja, tivesse ligação com aquilo que também era afirmado e crido, né, nesses livros da Torá, ou seja, do Pentateuco, né, nosso Pentateuco. Já aproveitando até para explicar a palavra Pentateuco, que é um nome também dado aos primeiros 5 livros na Bíblia, né? Uma expressão grega, inclusive, é uma palavra grega derivada de outras 2 expressões gregas, que é penta, que significa 5, e teuchos, ou teucos, né? Que significa livros, né? Então, Pentateuco, 5 livros. Perfeito? Então, era importante que esses livros, esses outros livros, tivessem coerência com a Torá. Um outro tópico importante, né, um outro critério importante utilizado para a análise desses livros era a ancestralidade do personagem, né, terem vivido na mesma época dos registros, ou seja, aquelas personagens mencionadas nos textos deveriam ter de fato vivido na época em que os fatos aconteceram, certo? E temos um outro tópico também igualmente importante, que é o limite cronológico, ou seja, o livro tem que ter sido escrito no período em que viveu o autor, né, na mesma época. Ou seja, né, se é um livro de Moisés, por exemplo, né, ser tido por Moisés, né, então que esse autor tenha vivido numa época em que as narrativas aconteceram, né, e não diferente. Então, a formação do cânon do Antigo Testamento se deu dentro dessa perspectiva. Tá? Ele foi escrito, né, de um modo progressivo, né, esses livros foram elaborados. Agora, é claro, houveram outros livros e por conta disso houve a necessidade de se estabelecer as regras para analisar quais livros eram tidos como inspirados por Deus ou não. Ainda na página 3 há um tópico denominado Quando o cânon do Antigo Testamento se estabeleceu, ou seja, quando foi que todos esses livros que nós conhecemos do Antigo Testamento foram reunidos,
né, e estabelecidos como divinos e inspirados por Deus. Bom, isso aconteceu após mesmo, né, o ministério, morte, ressurreição e ascensão de Cristo e o início da igreja primitiva. Tá? O cano do Antigo Testamento foi fechado, na verdade, por volta do ano 90 depois de Cristo, né, em Jâmnia, na Palestina, onde um colegiado, né, de rabinos, de judeus, mestres judeus, né, doutores, se reuniram e, se valendo do cânon, ou seja, das normas, passaram a aplicar sobre os livros então existentes, né, para então estabelecer a sua canonicidade, ou seja, se esses livros de fato são inspirados por Deus ou não. E claro, dos livros então existentes, pois haviam outros livros entre aqueles que hoje nós temos em nossa Bíblia Sagrada, e esses livros não fazem parte do nosso cano do Antigo Testamento, porque ao serem analisados em seu conteúdo, enfim, eles não estiveram, vamos dizer assim, cumprindo, né, os princípios normativos do cano, por isso foram afastados, não é? E posso dizer também aos senhores que a definição desse cânon do Antigo Testamento foi um grande desafio, até porque haviam livros, né, que sequer havia menção do nome de Deus, como por exemplo o livro de Esther, né, e um outro livro também muitíssimo polêmico, o livro de Cantares de Salomão, né, que usa de uma linguagem hebraica, judaica, bastante sensual, né, para ali ser analisado. Né. Ele, claro, teve uma grande resistência, né, para ser inserido no Antigo Testamento como livro inspirado, mas a partir do momento que as colocações, as abordagens seguiram a direção de que esse livro falava do amor de Deus com Israel, trazendo essa simbologia, não é? Essa significação, então, após todas as discussões acaloradas, porque foram acaloradas a respeito desse tema, esse livro, então, se manteve dentre os demais, formando o Antigo Testamento. Bem, alunos e amigos, a partir da página 4 de nosso material didático até a página 16, nós vamos encontrar uma abordagem panorâmica dos 39 livros que formam o nosso cânon do Antigo Testamento, cuja explicação detalhada, mesmo que panorâmica, mesmo que numa abordagem panorâmica, levariam várias e várias horas, não é, para concluí-la. Então, o que eu aconselho nesse momento é para que você analise esses conteúdos ponto a ponto, livro a livro, está abordado de um modo muito claro, objetivo, direcionado, não é? Tratando do tema principal de cada livro, e eu tenho certeza que você vai absorver, vai conseguir compreender, não é? Enfim, a temática de cada um desses livros que formam o Antigo Testamento. Então eu já estimulo a cada um de vocês a lerem e acompanharem, não é? Agora, é claro, se pudéssemos aqui fazer uma declaração, né, dar uma abordagem aqui que pudesse, enfim, de modo simples e objetivo dizer do que trata o Antigo Testamento, é claro que vai contando aí desde o início, né, da história da civilização humana, não é, o seu declínio e, claro, a inauguração de muitos episódios tristes que foram diminuindo a dignidade da existência humana, não é? Porém, através dos pactos e da aliança de um Deus que se preocupa em restabelecer uma aliança com o homem, foi estabelecendo para eles parâmetros para que, observados, pudesse retomar essa comunhão com o próprio Deus. E é claro que existem muitos percalços
que vão se seguir nessa história, nessa saga da redenção humana. Porém, vamos encontrar também ao longo desses livros, não é, declarações, afirmações proféticas mostrando, né, que Deus estabeleceria em um dado momento histórico, né, a restauração e a reconstrução de uma aliança com o homem de um modo mais definitivo através de Jesus Cristo, né, elucidado de um modo muito especial, né, pelos autores desses mesmos livros. Então nós vamos aí ir acompanhando, né, percebendo essas declarações, né, ao longo da história da aliança entre, neste caso e neste contexto, o povo de Israel com Deus, né, até que, enfim, venha chegar aquele momento, né, que se vislumbra de um modo muito especial no Novo Testamento, através da manifestação, ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Antigo Testamento tem essa conotação de preparação e de revelação, né, para o homem de uma redenção que estaria por chegar, né? E isso foi acontecendo através das alianças que Deus ia fazendo com o homem ao longo dessa trajetória. Então isso foi preparando o caminho até chegar nosso Senhor Jesus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula panorâmica, porque, é claro, é panorâmica, e a intenção aqui apenas de acender até mesmo o desejo de você querer aprender mais, entender mais a respeito da teologia e da Bíblia Sagrada, não é? O material didático está disponibilizado a alunos. Você que gostaria de receber o material didático para entender melhor, até mesmo aprofundar os seus conhecimentos a respeito dessa aula, mande uma mensagem para nós, que vai ser um enorme prazer poder responder a você. Por enquanto, eu quero agradecer a audiência, né, dos alunos, das alunas e dos amigos e amigas que aqui acompanharam essa aula. Foi um enorme prazer, né? Deixa aqui o seu comentário, né? Deixa aqui também o seu like, né? Para que, enfim, o YouTube possa também continuar reforçando e enviando a você novos conteúdos. Um forte abraço desse professor e até a próxima aula.